Parem para pensar numa situação. Um crime que não respeita fronteiras. Digamos que um brasileiro comete um crime lá fora, cumpre a pena e depois volta para o Brasil. E aí? Como a nossa justiça enxerga isso? E o contrário, será que uma sentença de um tribunal estrangeiro pode ser cumprida aqui, em solo brasileiro? São perguntas bem cabeludas, né? Mas é exatamente nesse tema complexo da cooperação jurídica que a gente vai mergulhar hoje. E para entender tudo isso, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte, o nosso Código Penal. É com base nele que vamos desvendar como a lei brasileira funciona nesses casos internacionais, que são cada vez mais comuns, aliás. Então, qual o nosso caminho? A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver o que acontece quando uma pena já foi cumprida lá fora. Depois, como as sentenças estrangeiras eram vistas pela nossa lei. Aí vem a grande virada, uma nova realidade jurídica. E para fechar, vamos entrar nos detalhes mais técnicos, mas super importantes. Como se contam os prazos na área penal e o que a lei simplesmente manda ignorar nos cálculos. Vamos lá? Ok, vamos começar com a primeira grande dúvida. Imagina a situação. Alguém cumpre pena por um crime em outro país. Depois, por algum motivo, essa pessoa é julgada pelo mesmo fato aqui no Brasil. Será que todo aquele tempo de prisão lá fora é simplesmente jogado no lixo? A resposta, felizmente, está bem clara no artigo 8º do Código Penal. Ele traz um princípio básico do direito. Ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. É o famoso ne bis in idem. Por isso, a nossa lei não só reconhece, como leva sim em consideração a pena que já foi cumprida em outro país. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A lei usa 2 palavras, computada e atenuada. Se as penas são do mesmo tipo, idênticas, prisão lá, prisão aqui, o tempo é computado, ou seja, é um desconto direto, um abatimento integral. Agora, se as penas são diferentes, digamos, uma multa lá fora e uma pena de prisão aqui, aí a pena estrangeira serve para atenuar. Ela vai diminuir a pena brasileira, mas a decisão fica a critério do juiz. Parece sutil, né? Mas o impacto na vida de alguém é gigantesco. Certo. Então, abater o tempo cumprido, ok. Mas e fazer uma sentença estrangeira inteira valer no Brasil? Aí a história era outra. Antigamente, as regras para isso eram, digamos, bem mais fechadas. A pergunta que fica é, na prática, para que servia esse tal reconhecimento? Antes de uma mudança radical na lei, as opções eram, sinceramente, bem poucas. Olha que curioso. Pelas regras antigas do artigo 9º, o Brasil só validava uma sentença de fora para 2 coisas. Para obrigar alguém a pagar uma indenização, ou seja, efeitos cíveis, ou para aplicar uma medida de segurança, como uma internação. Mas é a parte principal, a pena de prisão. Para isso, a resposta era um sonoro não. Era impossível. Isso criava uma barreira enorme na cooperação entre os países. E é aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro. Aquele cenário que eu acabei de descrever, bom, ele foi completamente revolucionado por uma nova lei. O ano da virada foi 2017, com a nova lei de imigração. Essa lei, de verdade, abriu uma porta que estava trancada há décadas no nosso direito penal. A grande novidade tem nome e sobrenome: transferência de execução da pena. Foi a primeira vez que a lei brasileira criou um caminho oficial, um mecanismo para que uma pena de prisão decidida lá fora pudesse ser de fato cumprida aqui. Mas claro, não é uma porteira aberta. A lei estabelece 5 condições bem amarradas para essa transferência rolar. Primeiro, a pessoa tem que ser brasileira ou ter um vínculo forte com o Brasil. Segundo, a sentença de lá tem que ser final, sem chance de recurso. Terceiro, tem que faltar pelo menos 1 ano de pena para cumprir. Quarto, e muito importante, o ato tem que ser crime nos 2 países. E por fim, precisa existir um tratado ou uma promessa de que o outro país faria o mesmo por nós. São regras que garantem que o processo seja justo e bem fundamentado. Agora vamos mudar um pouco de assunto e entrar num detalhe técnico, mas que é fascinante. Como se conta o tempo na lei penal? Parece uma coisa boba, mas o jeito de contar os dias tem consequências enormes na vida das pessoas. A regra de ouro está no artigo 10 do Código Penal. Para qualquer prazo penal, seja a duração da pena, o prazo para um crime prescrever ou um benefício, o cronômetro começa a rodar na hora. O dia do início já conta como dia 1, sem choro nem vela. Isso mostra uma diferença clássica no mundo do direito. O prazo penal, que mexe com a liberdade de alguém, é contado de forma corrida, incluindo o primeiro dia. Já o prazo processual, que é para os advogados e o judiciário trabalharem, esse sim exclui o primeiro dia e geralmente só conta dias úteis. É uma pequena regra, mas com significado gigantesco por trás.
Para fechar, vamos falar das sobras no cálculo da pena. Se uma conta de matemática resulta num número quebrado, tipo 2 anos e meio-dia, o que a lei faz com isso? A resposta é bem pragmática. O artigo 11 é direto e reto. A Justiça Penal não trabalha com quebrados. Frações de dia numa pena de prisão, ou até mesmo frações de centavos numa multa, são simplesmente desprezadas e ignoradas. Então, na prática, como funciona? Se um cálculo de pena resulta em, 10 anos, 2 meses e meio-dia de prisão, esse meio-dia some. Se uma multa dá R$ 100,53, os 53 centavos são desprezados. É uma regra de praticidade que, no fim das contas, sempre acaba arredondando para baixo, o que favorece o réu. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Essa mudança de 2017 no Brasil é um retrato perfeito de como a justiça está tentando se adaptar a um mundo onde o crime não tem mais fronteiras. As leis precisam ser tão globais quanto os problemas que elas tentam resolver. A grande questão que fica no ar é: até onde essa integração jurídica vai? Quais os próximos passos? É algo para todos nós acompanharmos de perto. Muito obrigado pela companhia nessa análise.